Aleluia. Queridos, graça e paz, amém? Deus é maravilhoso. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas. Acredito que serei bem breve. Livro de Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 32. Evangelho segundo escreveu Lucas. Obrigado, minha irmã. Capítulo 12, versículo 32. A palavra do Senhor diz o seguinte: busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois... Na verdade eu li o 31, né? Vamos 32. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhe o reino. Vendam o que têm de esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também está o teu coração. Pula desse texto para o capítulo 15. Versículo 8. Quinze, 8 diz o seguinte: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua bondade manifesta nas Escrituras. Obrigado pela tua misericórdia revelada em nossas vidas, por todas as vezes que nós merecemos juízo e o Senhor nos acalenta, por todas as vezes que nós somos merecedores da ira e o Senhor nos dá graça. E nessa noite eu te peço que mais uma vez o Senhor nos toque com a tua palavra, Senhor. Nos faça sermos edificados na tua palavra, nos fortaleça na ministração da palavra do Senhor, Pai, para que o Senhor seja glorificado nos nossos dias, nas nossas vidas, para que nós possamos viver de forma que agrade o Senhor e que honre a tua presença. Por isso, nos toca, libera sobre nós o poder das Escrituras, para que o Senhor, Pai, seja sempre exaltado. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém? Você pode estar se perguntando o que tem a ver um texto com outro. Um texto falando onde tiver o seu tesouro, está ali o seu coração, e outra, a parábola da dracma perdida, em que uma mulher perde uma moeda de 10 e ela faz tudo para encontrar. Se nós formos analisar o contexto, de fato não tem nada a ver um texto com o outro. Não tem. Enquanto um texto está falando de uma postura que nós devemos ter diante das coisas do mundo em relação às coisas vindouras, ou seja, quando Cristo está falando não ajuntem tesouro, pelo contrário, vendam,
deem aos pobres, não se preocupem com as coisas aqui que se perdem, mas as outras, ou seja, ajudar os outros é criar um tesouro no céu em que o ladrão não chega e nem a traça corrói. Enquanto esse texto está falando para uma postura interior do nosso juízo de valor das coisas materiais e espirituais, o segundo está falando do contexto de alguém que se afasta da presença de Deus. É como se aquela mulher, se aquela moeda que aquela mulher perde, é alguém que, estando em Deus, se afasta, em que o próprio Deus deixa as 9 e vai fazer o possível. Lógico, né? Eu estou usando aqui uma maneira didática que nada é impossível para Deus. Mas vai fazer de tudo para recuperar aquela moeda perdida. Se nós repararmos o texto da parábola da moeda perdida, da dracma perdida, ela é uma sucessão da parábola da ovelha perdida. Das 100 ovelhas que se perde uma e o pastor deixa as 99 num lugar seguro e vai atrás daquela que se perde. Então, se nós formos ver o texto e comparar diretamente, não tem de fato nada a ver um com o outro. Mas, para a reflexão que eu quero trazer, ela tem tudo a ver. Por que, pastor, tem tudo a ver? Eu quero me apropriar de alguns elementos desses textos para que nós possamos refletir coisas fundamentais da nossa fé. Reparando nesses dois textos, existe um fator em comum entre os dois. Embora um texto não tenha nenhuma relação direta um com o outro, existe um ponto de contato que é justamente o que eu quero utilizar para a gente refletir hoje. Qual? O juízo de valor. É fazer um julgamento do que é importante, do que vale, do que é precioso para nós. E se nós olharmos por essa perspectiva, nós vamos encontrar alguma correlação dentro disso. No primeiro texto em que Lucas pega a fala de Jesus, registra a fala de Jesus dizendo, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas, e conseguinte falando, olha, não juntem tesouros aqui, mas juntem no céu, porque onde estiver o seu tesouro, ali está o teu coração. Primeiro vai falar de uma posição, de uma transformação necessária internamente. É onde nós devemos, da nossa forma particular, começar a observar o que vale mais. O que tem mais valor na minha vida? O que tem mais peso? E aqui Cristo recomenda o reino de Deus. Fazendo uma comparação entre ganhar o mundo, ganhar os bens que o mundo pode me oferecer, e comparando com o bem que o reino de Deus pode me oferecer, é recomendado por Jesus que nós avaliemos de maneira maior o reino. E esse texto vai trazer justamente essa perspectiva comparativa. O que vale mais? O que mais eu preciso? O que de fato importante para nós, para você, para mim? E é nesse ponto que nós começamos a parar para pensar. O que nós podemos definir como um tesouro? É lógico que isso é muito subjetivo, isso é muito variável. O tesouro para mim pode não ser o mesmo tesouro do que o Chesco. Porque para mim o tesouro pode ter, esse meu tesouro que a Bíblia está falando, pode ter uma conotação emocional. Já para outras pessoas vai ter de fato essa conotação financeira, de bens, de acúmulo de riqueza. O que é um tesouro para você?
Isso eu estou falando de maneira privada. O que é um tesouro? Para uns vai ser o casamento, para outros serão os filhos, para outros a carreira profissional. E assim vai. O tesouro não precisa ser necessariamente dinheiro, riqueza. Porque muitos não têm riqueza. Na verdade, a grande maioria não tem riqueza alguma. Mas se você perguntar para ela qual é o seu tesouro, com certeza ela vai saber dizer. O que para ela é um tesouro. E com certeza, nesse momento, você está lembrando o que pode simbolicamente representar o seu tesouro. E eu peguei o segundo texto, a parábola da dracma perdida, e eu poderia simplesmente pegar qualquer outra, ou a antes dela, que é a parábola da ovelha perdida, ou a seguinte dela, que é a parábola do filho perdido, o filho pródigo. Seria o complemento do texto que nós lemos primeiro, que é o do tesouro no céu e não aqui. Por que esse complemento, pastor? Repare que aquela mulher tinha um pequeno tesouro, 10 moedas. Eu não sei dizer exatamente qual é o valor, mas possivelmente uma moeda era equivalente a um dia de trabalho. Essa dracma poderia valer exatamente o que era o denário. E ela tinha ali o seu pequeno tesouro, 10 moedas. Mas, de repente, ela perde uma. E o nosso ponto de contato na reflexão não é o tesouro em si, é a ação. Porque o texto nos aponta o seguinte, que quando ela percebe que está faltando uma moeda, ela faz uma série de ações que vai determinar o valor daquela moeda. Repare que as parábolas estão realmente tratando do valor de algo perdido. A ovelha perdida, a moeda perdida, o filho perdido. E isso converge em uma coisa. Naquilo que eu considero de grande valor, eu faço o possível, o impossível, para que eu recupere, para que eu não perca aquele tesouro, que no caso daquela mulher, eram as suas 10 moedinhas completas, sem faltar nenhuma. Uma observação, irmãos, eu não estou tirando o texto do seu contexto. Eu já falei, a moeda representa uma ovelha perdida, um filho que se desvia. Mas eu não quero tratar desse assunto, eu quero tratar do juízo de valor, e por eu ter esse juízo de valor, o que eu faço a partir disso. Amém? Então, se nós formos juntar os dois textos, o seu juízo de valor, o seu tesouro pessoal, aquilo que você estima com grande apreço, e de repente você perde. O que você faz nesse momento é o que define se você realmente valoriza. A mulher da dracma perdida, o que ela faz? Ela faz uma série de ações. Ela muda as coisas de lugar, ela varre, ela faz o que é necessário para ela achar de volta. Se de repente, vamos considerar que é algo que é muito comum, que a maioria de nós temos um filho. Se de repente esse filho adoece de uma doença muito grave, você recebe o diagnóstico. De repente, uma leucemia que precisa de uma transfusão de medula óssea. O que você vai fazer? Você vai fazer tudo o que for possível. Vai conversar com todos os parentes que você conhece, parentes e aderentes, para ver se é compatível. Se não achar nenhum compatível, vai começar a mover campanhas
de rede social para achar alguém compatível. Vai vender o que tem, o que não tem, pedir emprestado, fazer vaquinha, o que for, caso precise de uma cirurgia que seja muito cara. Até conseguir. Por quê? Porque o seu tesouro, o seu coração está ali. Faz sentido ou não? Isso é uma das hipóteses reais. Várias outras podem acontecer. E no caso, em alguns casos, é possível até haver uma troca de vida. Porque é o nosso tesouro. Porque o nosso coração, como Jesus disse no outro texto, o nosso coração está ali. O nosso juízo de valor nos faz pensar que aquilo é muito precioso. Amém? Então, a minha escolha no texto subsequente, que é a mulher revirando a casa para encontrar uma moeda, é justamente para que você entenda, para que você tenha parâmetros, para você entender qual é a relação de um tesouro e as suas ações em relação ao tesouro. Porque quando nós amamos, quando nós estimamos algo, nós naturalmente temos ações que vão preservar isso, fazer com que aquele tesouro se mantenha intacto. Se é dinheiro, a pessoa vai guardar no banco, vai fazer aplicações em lugares mais seguros e tal, justamente para não haver perdas. Pelo contrário, ganhos. Então, nós temos esses dois textos que tratam de duas fases. A interna, a íntima, que é quando eu começo a fazer essa avaliação do que de fato é importante para mim, do que é importante e do que é descartável. E quando nós temos esse parâmetro, nós passamos para o externo, as ações. O que nos move, o que nos faz levantar todos os dias e fazer com que aquilo permaneça daquela maneira que nós amamos, que nós, como é que eu posso dizer, que nós queremos que esteja, que nós desejamos. Isso tudo porque existe um tesouro. E para não ficar somente nisso, que a partir desse, acredito que isso que eu já falei já é o suficiente para a gente já ter pensado em algumas coisas, na sua mente, o que é que você mais ama, o que é que você estima, o que é que você realmente tem apreço, se de repente, se você faz ou não as coisas à altura daquilo que você realmente quer preservar. Acho que já deu para pensar um pouquinho. Já deu para destacar algumas coisas na sua cabeça. Mas para não ficar só nessa teorização, vamos pegar um exemplo prático na Bíblia. E aí nós vamos começar de fato uma reflexão. Quem, pastor? O nosso querido Paulo. Vamos abrir em Atos 9. Versículo 1. Para a gente começar. Enquanto isso, Saulo respirava o quê? Ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, ou seja, ao evangelho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Só até aqui, nesse momento. O nosso amigo Paulo, eu não vou chamar de Saulo, embora esteja no texto aqui Saulo,
Vou continuar Paulo porque não tem diferença, não tem transformação de nome. Não, é só que para os judeus ele era Saulo, derivado de Saul, e para os gregos, romanos, ele era Paulo. Não tem mudança de nome, amém? Mas como nós conhecemos como Paulo, porque a nossa cultura é de fato mais ocidental, então o nosso amigo Paulo, ele tinha uma característica muito forte. O quê? A tradição judaica, principalmente no farisaísmo. Ele era um fariseu. Ele mesmo fala que ele era um fariseu, aos Filipenses. E no seu juízo de valor, a sua tradição era mais valiosa do que qualquer outra, fazendo com que ele tivesse certas atitudes. Então, dentro da sua tradição, surge uma ameaça à sã doutrina, a seus costumes. O quê? O Evangelho. Porque, em tese, os cristãos estavam abandonando as tradições judaicas. Porque, segundo a revelação ali que eles estavam recebendo, não podia se misturar. E os cristãos, os judeus convertidos a Cristo, estavam se misturando com os gentios. Ou simplesmente pregando uma heresia. Qual seria essa heresia, pastor? A vinda do Messias e a ressurreição dos mortos. Porque para os judeus, o Messias ainda não tinha se manifestado. Jesus, o Nazareno, ele não atendia os requisitos que na tradição deles apontava para o Messias. E em segundo, havia uma divergência muito forte, principalmente, vamos dizer assim, nas discussões teológicas, se havia ressurreição dos mortos ou não. Alguns acreditavam na ressurreição dos mortos, mas a grande maioria, apenas para o último dia. No dia do Senhor, os mortos ressuscitariam. Exemplo disso, nós vamos ver Marta e Maria, quando seu irmão Lázaro morre, que Cristo vem chegando, Marta vai lá ao encontro e diz: ainda bem que o Senhor veio. Meu irmão está morto. Não, por que o Senhor não veio antes? Meu irmão está morto. Ele disse: calma, ele vai ressuscitar. Eu sei que no último dia, se você pode ler lá no texto, eu sei que no último dia, os mortos, quando Maria encontrou ele do mesmo jeito, por que o Senhor não estava aqui? Se o Senhor tivesse chegado, ele não tinha morrido. Ele disse: calma, minha irmã, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ela disse: eu sei que não é no último dia. Então, essa pregação, Cristo Messias e a ressurreição dos mortos, era principalmente o que Paulo sentia que ameaçava a sua tradição. E no seu juízo de valor, a sua tradição tinha um valor superior. E ele mesmo vai dizer que ele era zeloso quanto à lei, irrepreensível. E aí, partindo da dinâmica do que eu estou trazendo hoje para nós refletirmos, ele internamente, vivendo essa tradição, aprendendo aos pés de Gamaliel, ele cria um afeto, um zelo muito grande pela sua fé. Ele era convicto da aliança, da redenção. Então ele nutria, isso era o seu tesouro. Servir a Deus fervorosamente na seita dos fariseus. E saindo desse âmbito interno, passando para o externo, o que ele fazia? Perseguia, prendia, e se não matava, consentia, como ele vai dizer no seu julgamento lá em Atos 26, que ele, nas vezes que as pessoas eram condenadas, julgadas, o voto dele para a pena de morte era sempre favorável em relação aos cristãos. Então isso aponta para essa dinâmica, por ele ter um tesouro. Que tesouro é esse? A tradição judaica, toda a lei, os seus rituais, as suas cerimônias, as suas festividades, ele externava
um zelo que ultrapassava até mesmo todos os escrúpulos, até mesmo matando pessoas. Nesse ponto, nós podemos pensar, de fato ele amava isso. Mas chega algo interessante. Porque naturalmente, baseando naquilo que nós vivemos, na nossa experiência de vida, naquilo que nós já experimentamos, aquilo que nós não gostamos, das nossas experiências descartamos, mas aquilo que nós gostamos, a gente quer manter, fazer manutenção. Então, naturalmente, nós somos tendenciosos a querer guardar, zelar isso. E nós nos apoiamos nesses parâmetros, seja sociais, seja familiares, a gente se apoia nesses parâmetros para nutrir, para proteger o nosso tesouro. Mas existe um momento crítico, principalmente na minha vida, na sua, e é muito claro na vida de Paulo. O momento em que os nossos valores, o nosso juízo de valor, em que aquilo que nós consideramos tesouro, os nossos pensamentos, são colocados em xeque, em dúvida. Como assim, pastor? Vamos continuar lendo Atos. Versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu, não bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. E de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo acreditava piamente que aquilo que ele estava fazendo era o certo. E repare que muitas vezes nós nos encontramos na mesma situação, fazendo algo que cremos com todas as nossas forças, com todos os nossos neurônios, cremos que aquilo é correto. Afinal de contas, é por aquilo que eu amo. Afinal de contas, tudo que eu faço, embora seja moral ou imoral, seja bom ou ruim, tudo que eu faço é para o bem de quem eu amo. Afinal, se eu faço por amor, está tudo certo. Não.
quando Cristo se revela a nós, quando a graça nos alcança, a primeira coisa que é confrontado são os nossos juízos de valores. Aquilo que nós acreditamos, a nossa ideologia, a nossa filosofia de vida, os nossos usos e costumes, as nossas manias, todas elas, uma por uma, vão sendo colocadas em xeque. E é justamente o que acontece com Paulo aqui. Na cabeça de Paulo, até aqui, até nesse momento, tudo que ele estava fazendo era para a glória de Deus. Afinal de contas, ele era um fariseu, conhecedor das letras, e aquilo que aqueles homens pregavam era heresia. Então, para a glória, para defender a honra de Deus, ele começou simplesmente consentir. Eu não vou dizer matar, talvez ele tenha matado alguém, mas no mínimo consentido ou condenado pessoas à morte. Mas quando Cristo se revela a ele, quando Cristo começa a tocar a vida de Paulo, essa crença dele é confrontada. O que ele acredita ser o certo, o que ele acredita ser honroso, começa a ser colocado em dúvida. Mas será se é isso? E é justamente o que o Evangelho vai fazer na nossa vida, e eu te convido a refletir justamente nesse aspecto. Porque, olha o que Cristo fala: se a pessoa que quer ser meu discípulo não abandonar pai, mãe, filhos, bens, o que for, por amor de mim, não é digno de mim. E é nesse momento que o que você considera tesouro, comparado ao reino, à presença de Deus, deve ser agora reavaliado. Deve ser agora atualizado. Porque o que antes era o seu tesouro pessoal, não pode mais ocupar o primeiro lugar. Entende? Se o seu tesouro é o marido ou a esposa, se o seu tesouro é pai ou mãe, filhos, se o teu tesouro é uma carreira brilhante, uma carreira profissional brilhante, se o teu tesouro são essas coisas, e hoje Cristo te toca, ou se algum dia Cristo te tocou, estas coisas já não podem mais ser o teu tesouro. Então, basicamente, o que você faz, o que você fazia, aquelas atitudes que a mulher tomou para manter as suas 10 moedinhas ali intactas, e que nós também, paralelamente, nesse raciocínio, poderíamos fazer uma série de coisas para preservar casamento, para agradar um, agradar o outro, não chatear um ali. Talvez essas coisas, por mais que você acreditasse ser o certo, não fossem. Porque quase nunca é saudável. Talvez na sua superproteção de um relacionamento, ou você é abusado ou você é abusivo. Talvez na criação do filho de uma super educação, você super protege e priva o filho de viver uma vida plena. Ou até mesmo na manutenção da sua liberdade, deixa o filho largado. Na carreira profissional já não dá atenção para marido, não dá atenção para filhos, não dá atenção nem para si mesmo, que acaba adoecendo. Mas convenhamos, a gente jura de pé junto que isso é certo.
Mas na verdade nós estamos cegos de que essas coisas são ídolos na nossa vida. E quando Cristo se manifesta, na mesma forma que se manifestou a Saulo, ele começa a cobrar, ele começa a mostrar. Não foi o que ele disse? Eu vou mostrar o que ele deve padecer por amor a mim. Basicamente, ele está dizendo, eu vou mostrar para ele o que ele deve deixar de fazer. O que ele tem que deixar, o que ele tem que abandonar. E não me entenda mal, irmãos, esse abandonar não significa desamparar. Abandonar pai, mãe, filho, irmãos, bens, não significa desamparo. Amém? Por quê, pastor? Porque mesmo que você, entre aspas, abandone, ou seja, tire ele do topo do pódio, coloque mais embaixo e coloque Cristo em primeiro lugar, você não vai desamparar os seus. Por quê, pastor? Porque Paulo vai dizer, Tiago, melhor dizendo. Não, eu acho que é Paulo mesmo. Tá fugindo da memória. Mas os que não pregam, os que não querem o bem da própria família, negou a fé e é pior do que o idólatra. Então não é abandono. É prioridade. É questão de prioridade. Tesouro. Onde está o coração. Amém? Então, nesse momento, o seu juízo de valor é colocado em xeque. E aquilo que você acredita ser o certo, começa a ser colocado em dúvida. Porque Cristo começa a te mostrar. Amém, irmãos? Está entendendo? E é nesse ponto que existe algo que é muito importante. É justamente aqui que é crucial para nós. A nossa decisão. A partir desse momento em que recebemos a revelação, a partir desse momento em que nós entendemos que nós não estávamos tão certos assim quanto nós acreditávamos, quando nós começamos a perceber que existe algo que é muito mais valioso do que os meus bens, que é muito mais valioso do que o meu prazer, do que o meu bem-estar, quando eu começo a perceber que existe algo que é muito mais valioso do que a minha parentela, isso exige uma decisão. E agora? Quem é o meu tesouro? É Cristo? Ou é os meus bens, seja materiais, humanos? Quem é o nosso tesouro? O que vale mais? É nesse momento que nós devemos tomar uma postura, decidir. A exigência de Cristo para nós é isso. E se nós formos continuar lendo lá Lucas que fala do tesouro, vai dizer que a gente não consegue servir a dois senhores. Não tem como ter vários tesouros, a gente tem um só. E todas as outras coisas, elas vão ser beneficiadas desse tesouro maior. Entende essa lógica? Então, aqui é onde vai acontecer a decisão. Abra em Filipenses 3. Versículo 4.
Olha o que Paulo está dizendo. O nosso personagem de hoje, o que ele está dizendo? Embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança, qual é essa confiança? A confiança na carne, na circuncisão, tá? No sinal da promessa. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Olha só, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. O que ele está dizendo aqui? Tudo aquilo que eu afirmei antes. Ou seja, ele se achava melhor porque ele era um autêntico judeu, um autêntico hebreu, circuncidado ao 8º dia, ou seja, um predestinado, um eleito na promessa. E em outro livro ele vai dizer que da idade dele, ele era o que mais se destacava no conhecimento e na piedade quanto à lei, como ele está dizendo, quanto à lei irrepreensível, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. E quanto a que ele diz aqui, que ele é zeloso, cadê Jesus? Quanto ao zelo, ele perseguia. Ou seja, para zelar a tradição dele, ele perseguia a igreja. Então, agora repare o versículo seguinte. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perca, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. É nesse ponto em que nós devemos tomar a decisão de escolher. O que vale mais? Quem eu amo mais? A mim mesmo? Os meus bens? Os meus parentes? Ou a Cristo? Óbvio que Paulo aqui, ele está dizendo principalmente da sua posição como um judeu. Mas Paulo também, ele abandonou toda a família, porque ele virou inimigo da família. Porque ele era um fariseu, ele era um cara brilhante. E ele está dizendo, tudo isso que eu achava que era vantagem para mim, depois da revelação de Cristo, depois de conhecer o tesouro da grandeza do conhecimento de Cristo, para mim hoje é perda. Tudo o que para mim era tesouro, hoje é esterco. E para a gente caminhar para o final, o principal ponto é o depois disso. É o depois da escolha. Irmãos, Paulo, nós lemos que Cristo disse, eu vou mostrar para ele o que ele vai sofrer. Ele passou 3 dias e 3 noites jejuando e cego. Só ele sabe o que ele viu nesse dia. Só Paulo, e inclusive em outro lugar, ele vai dizer que foi levado ao 3º céu e viu coisas inefáveis que não era nem cabível ele falar. Ali, naquele momento crítico de decisão, Saulo tem a revelação de Cristo, ele começa a perceber um tesouro muito maior, e ele agora tem que decidir o que vai ter como tesouro. Se ele vai querer manter o status de um fariseu brilhante, de destaque, zeloso, possivelmente um mestre, um professor das melhores universidades da sua época, ou se ele abandonaria tudo aquilo para fazer o que Cristo estava lhe mostrando para fazer. E é aqui, irmãos, que eu quero falar algo
que pode até soar um pouco doloroso e muito sério e duro. Quando Paulo decide que o seu tesouro seria Cristo, e que ele assume viver conforme o propósito que Deus revelou para ele naquele momento, e sei lá, nos seus próximos anos de caminhada, foi o suficiente, tomou Paulo de uma tal forma, que nada mais afastou ele de Cristo. A partir da sua decisão, não, o meu tesouro não é mais a minha carreira acadêmica, o meu tesouro não é mais eu me gabar das cerimônias judaicas, o templo não é mais o meu grande tesouro, mas Cristo. A partir desse momento, veja a vida de Paulo. Assim que sai, ele começa a pregar em Damasco. Quando se sabe, ele quer ir para Jerusalém, ele já corre risco de vida. Já tem lá uma trama para matar ele. O filho da sua irmã sabe, avisa, ele desce por uma muralha, num cesto, para não ser morto. E aí mandam de volta ele para a terra natal, porque ele estava correndo risco de vida. A partir do momento em que ele faz a escolha certa, tudo começa a mudar. E ao contrário do que muitos dizem, não é para melhor. Se você continuar lendo o livro de Atos, a jornada de Paulo, nos próximos capítulos, 9 ele se converte, 10 é o episódio de Cornélio e Pedro, mas a partir do 11 que começa a falar mais de Paulo, da sua carreira, irmão, é pedrada, é açoite, é prisão, é xingamento, é perseguição, naufrágio. Aí eu vou te fazer mais uma pergunta. Será se, para você e para mim, Cristo é tão valioso assim? Será se o reino de Deus para você e para mim é tão valioso quanto Paulo considerava? A partir do momento em que ele entende que Cristo vale mais, a sua carreira toma uma proporção totalmente diferente. Se antes Paulo era bajulado, se antes Paulo era temido, se antes Paulo era vamos dizer assim, oh meu Deus, fugiu, era famosinho por ser um fariseu brilhante, um mestre, agora ele é perseguido, passa fome e frio, é açoitado por onde passa, tem que viver se escondendo algumas vezes para não morrer. Na sua primeira viagem missionária, no finalzinho, quando ele chega em Éfeso, o presente que ele ganha é um espancamento que pensaram que ele tinha morrido e jogaram ele numa ribanceira. Seu primeiro presente, na sua primeira viagem missionária. Capítulo 13 de Atos, se não me engano. 13 ou 14. Depois ele volta para Antioquia. Aí eu vou perguntar novamente, será se Cristo é de fato tão importante para nós? Será se nós fazemos qualquer coisa para que a nossa comunhão com Deus permaneça intacta? Será se nós somos como aquela mulher que, ao perceber que perdeu uma moeda, varre a casa, limpa, muda as coisas de lugar, muda toda a configuração para poder ter de volta a sua comunhão com Deus? Será se fazemos o possível para manter o nosso amor por Deus, o amor pelo reino aquecido? Porque se nós formos olhar para o exemplo de Paulo, que se fosse qualquer um de nós, no primeiro apedrejamento a gente não queria mais saber. Quando ele chega lá no capítulo 26,
que ele já passou por vários julgamentos, mas quando ele vai fazer um depoimento diante de Festo e Agripa, capítulo 26, você pode ler, ele conta justamente o testemunho da conversão dele. Ele vai dizer: eu tenho muito prazer de ser ouvido por ti agora, rei, porque o Senhor sabe a minha tradição, o Senhor conhece, o Senhor estudou como é que é o fariseu, como é o farisaísmo, o Senhor sabe. Mas eu, um dia voltando, o céu se abriu, uma forte luz brilhando, eu caí por terra e Cristo começou a falar comigo. E ele fala uma série de coisas, conta um pouco da história. Se não me engano, no versículo 27 do capítulo 26, ou é um pouquinho por naquela região, Saulo vai dizer: Cristo me disse que eu iria pregar, que eu ia fazer isso. E ele disse: rei, por causa disso, por não ser desobediente à visão celestial, é que estou aqui, preso, para ser julgado. Ou seja, como se ele estivesse dizendo: por eu ter decidido que Cristo seria o meu tesouro, que a palavra seria o meu tesouro, e por pregar isso é que eu estou nessa situação. É por uma visão celestial, é por uma revelação que Deus traz aos nossos corações. E aí, eu deixo uma coisa. Se você ainda não consegue amar a Deus, amar ao Evangelho, a palavra de Deus acima do seu antigo tesouro, é porque você ainda não tem a revelação de Cristo. E ainda digo mais: se com facilidade você fraqueja, se com facilidade você tropeça, se com facilidade você se afasta da presença, é porque você ainda não recebeu uma visão celestial. Por uma visão que Paulo recebeu, revelando para ele todos os tesouros que Deus tinha para ele, que não eram terrenos, ele foi capaz de fazer coisas que eu e você provavelmente não faria. Como já temos 2 quarta-feiras que nós vimos o episódio dele, Paulo e Silas, presos, porque pregou o evangelho, porque não foram covardes, expulsaram o demônio da meninazinha lá. Eu e você, diante de uma pauta gay, vamos dizer assim, com certeza a gente muda de opinião para não ser preso. Sabe o que é que nós precisamos, irmãos? Ter clareza no propósito. Enquanto você não for tocado com uma visão de Deus para o seu propósito, vai ficar desse jeito. Uma hora está de pé, uma hora cai. Uma hora de pé, outra hora cai. Se eu fosse te recomendar uma oração para essa semana, Senhor, me toca com a visão dos céus. Na semelhança que foi com Paulo, me toca com uma visão de reino, com a visão dos céus. Para que eu possa, de fato, ter um tesouro no céu. E tenha ânimo para ir até o final. Irmãos, quando nós lemos em Atos, Lucas diz o seguinte, que Cristo falou para Ananias que Paulo era escolhido de Deus para pregar para os gentios e os seus reis e também para Israel. Paulo não precisava ter ido preso. Se você lê depois do 26, você vai ver que os reis que julgaram ele disse: rapaz, esse homem poderia sair livre daqui, mas ele escolheu apelar a César.
ir para Roma. Se a gente ler uns capítulos antes, quando ele diz, eu vou para Roma, os judeus cristãos que estavam com ele, inclusive um profeta, Ágapo, diz, cara, não vai para Jerusalém, que lá eles vão te prender, vão te açoitar e tudo e tal. E eles diz, por causa de uma visão celestial, por causa de uma clareza de propósito. Eles dizem, irmãos, eu sei de tudo isso. Mas foi para isso que Deus me chamou. Eu vou. Eu até entendo o zelo dos irmãos por mim, mas eu tenho que ir. Ele não precisava morrer decapitado, irmãos. Paulo não precisava. Mas como ele sabia que tinha o dever de pregar para o imperador de Roma, ele abriu mão da própria vida. Disse, não, eu vou, mesmo sabendo que eu vou morrer, mas se Cristo me deu a visão de que eu pregaria para os reis dos gentios, eu vou pregar. Por que eu estou dizendo isso? Porque é tempo de você orar nesse sentido. Se você não sabe qual é o seu propósito, é tempo de descobrir, entender. Ter um propósito de vida dentro do Evangelho. Clareza. Para você ir em uma direção e se manter nessa direção. Por isso, faça seu juízo de valor hoje. O que vale mais? O que vale mais? Se Cristo hoje te pedisse para você abandonar alguma coisa, será que você teria essa força? Se Cristo pedisse para você hoje abandonar algo que você gosta muito, seu emprego, por exemplo, para fazer uma missão, você teria coragem? E aí eu repito o texto inicial. Porque onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Vamos ficar de pé. Ah, Jesus. Feche seus olhos. Faça um juízo de valor. Olhando a sua vida hoje, como ela está hoje. A maneira com que você vive hoje. Será se o reino de Deus é valioso assim para você? Será se o reino de Deus é esse tesouro para você de fato? Que na semelhança daquela mulher que fez exatamente tudo o que era possível para ela encontrar a sua moeda de volta, será se é exatamente o que nós fazemos? Se nós fazemos de tudo para não perder a presença, não perder a comunhão, não perder o privilégio de estar com Deus, diante de Deus. Porque se não tiver, é porque te falta visão celestial. E a minha oração nessa noite é que você receba essa visão, tenha os seus olhos abertos para ver. E ter esse entendimento de que nada é mais precioso. Nada é mais precioso do que a presença, do que a comunhão com Deus. Nada é mais precioso do que estar com Cristo.
nada vale tanto quanto Jesus. Nós te amamos, Jesus. O teu amor está ganhando fome em mim, e a cada dia eu te amo mais. Sou teu amor. Ah, Jesus. Tu és santo, Jesus. Deixa o Espírito Santo ministrar em teu coração. Sou teu amor. Tu és santo, Jesus. Faz gastar minha vida aos teus pés. Coloque Cristo no topo das suas prioridades. Como o texto sugere, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ah, Jesus, nos revela a profundidade das riquezas que há em Ti, Pai. Ah, Jesus, nos toca com visões celestiais. Presença vale mais do que a fama e o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale Aleluia, mais Jesus. do que a fama e o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Sim, tua presença vale mais. Tua presença vale mais Do que a fama e o dinheiro, que os prazeres. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro do Meu coração não quer mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, Seja o primeiro, Jesus. não perderei a minha Tu és o Alfa e o Ômega. Não há ninguém antes de Ti nem depois, Pai. Meu coração não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, Nós te amamos, Jesus. perderei a minha alma. Jesus, você Nos toca com visões celestiais, Pai. Nos faça Te amar mais, a ponto de nós abandonarmos tudo. Colocar, Pai, o Senhor no topo de tudo. Para que eu possa fazer o que me é possível, Deus. Para estar contigo, para estar diante de Ti, Jesus. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do Que a fama e o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro. que os prazeres do mundo. Ah, Jesus, muito obrigado, Deus.
Espírito de Deus, que o Senhor faça iluminar a mente dos teus filhos com essa palavra, Pai. A minha também, Deus. Que o Senhor, Pai, nos dê revelações profundas a partir dessa ministração, Pai. E que o Senhor mova o nosso coração, Deus. Coloque dentro de nós, ou gere dentro de nós uma postura diferente, Pai. Que nós possamos saber eleger as nossas prioridades. Eleger, Pai, quem é o nosso tesouro, Pai. Jesus, e o nosso tesouro é o Senhor. É o Evangelho, como Paulo diz, e esse mistério, ou seja, a comunhão dos gentios com Deus, foi colocado em vasos de barro, a saber, nós, Pai, somos esses vasos. Nos faça te amar mais, Jesus. Muito obrigado, Deus. Pai, nos leve em paz aos nossos lares, Deus. Nos conduza em paz, em tranquilidade aos nossos lares. Nos guarda e nos preserva das investidas do nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Senhor, desfaça todo o plano maléfico contra nós. Senhor, nos dá condições para crescermos em graça, em conhecimento, e nos dá forças, ó Deus, para ser parecidos com Paulo, que nós lemos aqui que ele considerou tudo aquilo que para ele era de alta estima, a sua posição na sua comunidade e o seu prestígio diante da sociedade. Todo o conhecimento adquirido ele considerou como perda, Pai, para que pudesse ganhar a Ti. Que sejamos assim também, Deus. Que venhamos considerar todas as outras coisas muito pouco diante das coisas que o Senhor pode nos dar, do que a Tua presença pode nos dar. Por isso nos leva em paz aos nossos lares, Deus. Que a Tua graça, paz e misericórdia esteja sobre todos, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam abundantes em nossas vidas, até que o Senhor venha. Essa oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?